Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para realizar esse bate-papo, né? E hoje eu não trouxe assim um tema tão doutrinário, vamos dizer, tão evangelizador, mas eu trouxe um tema que é extremamente, como a Débora colocou, extremamente relevante para a história do Espiritismo e que, logicamente, sempre tem um cunho moral. Toda história tem um cunho moral, né? E esse tema é o Auto de Fé de Barcelona. Alguém já ouviu falar sobre o Auto de Fé de Barcelona? Pouca gente, né, para nós que acompanhamos ou estudamos a doutrina. E por que eu trouxe esse tema exatamente hoje no dia... Hoje é dia? Qual dia que é? Alguém sabe? 8. Então, porque no dia 9 de outubro de 1861 aconteceu o Auto de Fé de Barcelona. Então, vamos dizer, amanhã é o dia que nós comemoramos essa data. E para poder trazer um pouco aí para vocês, o que foi o Auto de Fé de Barcelona? Vocês assistiram o filme do Kardec? Assistiram? Lembram que tem uma cena que livros são queimados em praça pública? E a gente assistiu essa cena e não entendeu nada do que era essa cena. E, na verdade, a gente, como é preguiçoso, também não foi pesquisar sobre o que era essa cena. E essa cena é justamente o Auto de Fé de Barcelona. Os autos de fé, o Auto de Fé de Barcelona, o que aconteceu? Nessa data de 9 de outubro, livros espíritas, revistas espíritas, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras, diversas obras que eu vou citar aqui, foram queimadas em praça pública. Por quê? Porque o Espiritismo era uma coisa do demônio, era algo do capeta, do tinhoso, do vermelhão, seja lá o nome que davam na época, né? Mas era algo extremamente errado. E vamos dizer, ninguém poderia professar aquela doutrina que escolheu abertamente, ou seja, era um poder extremamente autoritário. E o Auto de Fé de Barcelona foi o quê? Foi praticamente essa queima dos livros num ato simbólico que aconteceu, de certa forma, subjulgando a doutrina espírita, né? Oprimindo a doutrina espírita. Então foram centenas de livros, mais de 300 livros queimados, e essa expressão Auto de Fé de Barcelona surgiu na Revista Espírita, né? Então Kardec, todos os meses, desde 1858 até o desencarne dele, em 1869, todos os meses ele publicava a Revista Espírita. Algo que, aliás, eu convido vocês a estudarem. Quanto mais a gente estuda a Revista Espírita, mais a gente conhece a doutrina e como ela surgiu, como ela foi cientificamente trabalhada. Mas na Revista Espírita, então, de novembro de 61, o Kardec escreveu um artigo, Resquícios da Idade Média. Por quê? Nessa data já não existia mais a Idade Média, a Idade Medieval, a Idade da Inquisição, né? Que foi o período negro, o período de trevas da humanidade. Em 1850 já havia acabado, 1860 já havia passado. Mas aquela queima dos livros foi o quê? Foi a mesma atrocidade que faziam quando queimavam as médiuns em praça pública. E quando havia essa queima de médiuns, feiticeiros, a própria Joana d'Arc, né, eram queimados em praça pública, isso era o quê? Era o Auto de Fé. O Auto de Fé era o nome que a Santa Inquisição dava àquele julgamento e a queima das pessoas em praça pública. Como os livros foram queimados em praça pública por um julgamento opressor, Kardec veio e resgatou esse termo de um resquício da Idade Média como um Auto de Fé de Barcelona. Então, a doutrina espírita está sendo oprimida num auto de fé, num ato similar à Inquisição, que já, teoricamente, acabou. Então, o que acontece? O que eram os autos de fé? Eram rituais, né, penitências públicas, que o Tribunal da Inquisição, o Tribunal da Inquisição, vamos dizer, durante muito tempo, a Igreja, e aqui, gente, vou fazer até uma parte, porque talvez muitos sejam seguidores da doutrina
católica, talvez aqui assistindo online muitos sejam seguidores da doutrina católica, e o que eu estou fazendo não é falar mal da Igreja Católica, muito pelo contrário, eu estou trazendo um dado histórico, e ninguém nega que houve a Inquisição. Mas foi só, o alvo foi só a religião espírita? Ou Sim. foi diversas religiões? Não. É isso que eu vou explicar. Foi só a religião espírita diante dos livros. Então, eu vou trazer um pouco aqui para vocês e você vai ver como foi realmente um ataque somente à doutrina espírita. Tá? Então, quando a gente estuda a revista espírita, a gente percebe que houve muita perseguição da igreja vigente, então, que era o poder vigente até então, diante da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita buscava trazer uma certa lucidez para falar, poxa, o que Cristo traz? O que Cristo diz? Por que a gente ouve algo de fora para dentro e tem que dizer que seja feita essa vontade conforme vocês querem? Então, a doutrina espírita veio trazer para nós o quê? A moral autônoma, o livre-arbítrio. Eu tenho o direito de escolher qual doutrina religiosa eu quero. Eu tenho o direito de escolher qual caminho seguir, inclusive não seguir nenhuma doutrina religiosa. Isso me é lícito. Então, isso, de certa forma, afrontava o poder vigente. Né? Então, diante disso, os autos de fé eram o quê? Uma pessoa que diziam que era feiticeira, porque era médium, uma pessoa que não queria seguir a doutrina católica, apostólica, romana, e queria seguir, por exemplo, a doutrina protestante, essas pessoas todas eram consideradas hereges ou apóstatas. Eram contrárias àquilo que era pregado. Tá? Então, mais uma vez, gente, não é nada contra a igreja, é um fato histórico. Né? Então, essas pessoas que eram consideradas hereges ou apóstatas eram denunciadas, iam para um tribunal, e esse tribunal aleatoriamente vai queimar na fogueira, vai ser empalado, vai ser escorraçado da nossa comunidade, e assim eram feitos esses julgamentos. As pessoas que eram julgadas no auto de fé, ela podia, olha, o que eu falei foi bobagem, me perdoem. Isso aconteceu, por exemplo, com Galileu Galilei. Quem conhece a história, Galileu Galilei falou o quê? Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra que gira em torno do Sol. Não é isso? Mas aí Galileu Galilei, diante da Inquisição, teve que falar, por mais que ele tivesse constatação científica, ele teve que falar que não, eu estava errado e a Terra é o centro do universo. Porque essa era a visão que existia, então, da igreja. Então, ele teve que renunciar, inclusive, à própria ciência para não ser morto. Não é? E era isso que acontecia. Então, as pessoas iam lá, eu renuncio, o que eu falei foi bobagem. Aí, de repente, lá o inquisidor falava, beleza, você renunciou, está liberado, mas não vai viver na nossa comunidade. Para outra, ele falava, você renunciou, mas não fui com a tua cara. Você vai queimar do mesmo jeito. Fogueira neles. Outro, não, eu não renuncio, o que eu falei foi verdade, eu continuo mantendo a minha fé, não acredito nisso que vocês estavam falando. Esse aqui era empalado, sabe quando é colocada aquela estaca atravessada na pessoa? Ele era empalado, ele era apedrejado, ele era cuspido e depois queimado. Vestiam nas pessoas, é difícil imaginar isso, né? Dá uma gastura da gente, né? Mas era assim que era feito. Então, a nossa humanidade ainda era muito bárbara, e eu estou falando há 300 anos atrás. Né? Resquício de 1600, 400 anos atrás, era assim que aconteciam as coisas. Então, era uma barbárie muito grande. Mas, então, tudo isso acontecia no auto de fé. Aí as pessoas iam lá para a praça pública, né, como eu estava falando aqui no século, desde o século V, vamos dizer, nos 400 até os 1500, mais ou menos, isso que acontecia. Como a igreja detinha poder cultural, social, econômico, etc., mandava e desmandava.
E para a gente entender que o que eu estou falando, gente, mais uma vez eu reitero, não é mal da doutrina, mas é um fato histórico. No ano 2000, o Papa João Paulo II, cortou aqui um pouco, desculpa, o Papa João Paulo II, eu adorava o Papa João Paulo II, achava que tinha uma cara de vozinho tão gostosa, tão aconchegante, né? Mas o Papa João Paulo II, ele pediu perdão à humanidade em nome da Igreja Católica pelas atrocidades cometidas em nome da Igreja. Então, isso é constatação que o fato existiu, né? E ele pediu perdão pelo acontecido. O que a gente tem que entender é que toda doença serve para quê? Para extirpar um mal, não é isso? A gente está com um vírus no corpo, tem febre para extirpar um mal, não é verdade? Se não fosse esse período que a gente considera de trevas, onde a doutrina cristã foi enfiada a goela abaixo, e essa é a grande realidade, gente. Jesus, a época que ele passou, ele tinha os 12 discípulos, mais 400 seguidores. Paulo ampliou isso um pouco, né? Os apóstolos ampliaram isso um pouco. Mas até os anos 300, 350, os cristãos eram perseguidos, eram minoria. E Jesus ia ser apenas mais um profeta que ficou lá na Judéia. Mas aí, quando Roma aceitou a doutrina cristã e colocou também, além das doutrinas que eles aceitavam, dos vários deuses que eles acreditavam, passaram a aceitar a doutrina cristã, e a doutrina cristã fervorosa, com vontade de fazer cada vez mais, tomou corpo, tomou volume, e aí criou-se a igreja. Então, através das cruzadas, através de tantas outras coisas, inclusive atrocidades, o nome de Jesus Cristo se espalhou. Então, através dessa, vamos dizer, barbárie, de certa forma, dessa energia malsã empregada pelo homem, foi ela que fez a doutrina cristã disseminar através do mundo e se tornar na maior doutrina com o maior número de seguidores, que é a doutrina cristã. Nós somos espíritas cristãos, concordam? Da mesma forma que o católico é cristão. A gente só escolhe um ir pela direita, um pela esquerda, né? Outro vai fazendo zigue-zague, mas simplesmente a gente quer chegar no mesmo lugar, nos braços de Jesus, nos braços de Deus. Cada um pelo seu caminho, pela sua escolha. Então, quando o Papa João Paulo falou isso, ele falou, gente, erramos. E nós, espíritas, temos que tomar cuidado para não perdermos nesse mesmo caminho. Porque a gente adora falar que nós somos a pátria do Evangelho, é ou não é? A gente adora falar que a nossa doutrina é a mais esclarecedora, que é a mais inteligente, e aí é quando o oprimido se torna opressor. Então nós temos que tomar esse cuidado, sermos sábios, porque o sábio aprende com o seu conhecimento e com as experiências dos outros. Então, que nós aqui aprendamos com isso que aconteceu, para que a gente não permita que a nossa doutrina, em determinado momento, se desvie. Então, essa é uma das grandes lições morais do auto de fé. A gente tem que seguir reto, sem soberba, sem orgulho, sem achar que nós somos melhores que qualquer outro. Tá? Voltando agora um pouco para o auto de fé, mas era preciso fazer esse à parte, para a gente colocar que não estamos falando mal de nenhuma doutrina, né? O auto de fé de Barcelona, o que aconteceu? Esse cara era um livreiro, era o Maurice Lachatre. Ele era um francês que vivia em Barcelona e ele era um livreiro. O que era o livreiro? O dono de uma livraria. E ele, sabendo que os livros espíritas estavam vendendo, que a doutrina espírita estava crescendo, ele encomendou da Sociedade Espírita de Paris, obras espíritas. Então foi lá na Sociedade Espírita, Kardec, a turminha dele, foram lá, guardaram os livros, encaixotaram e despacharam de Paris para Barcelona. Quando esses livros chegaram em Barcelona, na alfândega, o bispo de Barcelona, Dom Antônio Palau e Tchernes, este cidadão aqui, ele confiscou os livros. Por que ele confiscou os livros? Ele estava ferindo o direito comercial, ele estava ferindo o direito internacional, inclusive,
que vamos dizer, não poderia, mas ele disse, a Igreja Católica é universal e os livros espíritas, sendo contrários àquela fé católica, o governo não pode consentir que esses livros entrem para deturpar a vida dos espanhóis. Então, através daquilo que ele acreditava, ele confiscou as obras. Confiscou as obras e queimou mais de 300 obras espíritas. Revista espírita, revista espiritualista, livro dos espíritos, dos médiuns, o que é o espiritismo. Eu falei do evangelho, mas o evangelho não, porque o evangelho foi lançado depois, né? Fragmento de sonata, que foi, se não me engano, foi uma composição escrita pelo espírito de Mozart. Carta de olha só que curioso, Carta de um católico sobre o espiritismo. Foi uma obra, era um livro que um católico disse que encontrou mais fé na doutrina católica quando compreendeu e estudou a doutrina espírita. Porque algumas coisas que a doutrina que ele não mudou, ele não deixou de ser católico. Mas quando ele estudou as obras espíritas, ele encontrou algumas respostas que ele não encontrava na doutrina católica. E aí vem aquilo que Kardec falou, você não precisa ser espírita, você pode ser de qualquer religião, porque a nossa doutrina é uma doutrina moral, filosófica e científica. Então, tinha muçulmanos, tinha judeus, tinha islamitas, tinha budistas, todos gostavam de estudar a doutrina espírita. A história de Joana d'Arc, que vamos dizer, foi ditada pela própria Joana d'Arc para a irmã Cidufo. A irmã Cidufo, até então uma jovenzinha, seus 15, 16 anos, psicou essa obra. Realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta. Então, aquilo que é escrito não através da psicografia, mas simplesmente a gente tem um papel aqui e aparece escrito, então essa é a escrita direta. Então, todas essas obras foram queimadas em praça pública a mando do Dom Palau Etiennes. E o Kardec, vamos dizer, a gente não pode falar que ele estava pé da vida, né? Mas ele estava irascível, exasperado, talvez. Ele perguntou para o seu guia, o Espírito da Verdade, um dos seus guias, né? O Espírito da Verdade, o que ele deveria fazer. E o Espírito da Verdade respondeu a ele: resultará deste auto de fé, dessa atrocidade, um bem muito maior do que cerca de 300 livros queimados. Haverá o prejuízo pecuniário, financeiro? Sim, haverá. Mas a perda material não é nada. Toda a curiosidade que vai gerar nas pessoas, por que estão queimando livros? O que está acontecendo nessa praça pública vai gerar mais curiosidade. E quando a gente fica curioso, o que a gente faz? A gente vai atrás da informação. Queimaram livros espíritas. O que é livro espírita? Não sei o que é. Vamos conhecer o que é. E aí as pessoas foram conhecer. E aí as pessoas encomendavam mais livros de outras formas. E aí eu que tinha um livro espírita emprestava para outros. Por quê? Curiosos queriam conhecer. Então, através desse empréstimo e dessa curiosidade, gerou muito mais burburinho do que 300 livros vendidos. E foi isso que o Espírito da Verdade falou. Uma perseguição tão ridícula quanto essa só vai gerar curiosidade. Porque quando alguém é perseguido, o que a gente faz? A gente fica do lado do opressor ou do perseguido, do oprimido? A gente quer auxiliar o oprimido, não é isso? Ainda mais quando é um ato que não tem justificativa. E foi isso que aconteceu, isso que o Espírito da Verdade falou para Kardec. Então Kardec falou, bom, agora eu estou relaxado, estou de boa, entendi que essa febre também, esse mal, tem um propósito. Porque a espiritualidade é tão benevolente, é tão misericordiosa, que mesmo naquilo que para nós, com a nossa visão limitada, é ruim, é um mal, na verdade, quando a gente amplia a visão, ela traz uma benesse. Hoje eu estava falando com um amigo à tarde, que ele falou, passou um dia no hospital para fazer uns exames, e do exame ele foi para a sala de cirurgia. Problema cardíaco, que ele podia ter um piripaque de uma hora para outra. Eu falo, nossa, como está difícil a recuperação agora, depois de 3 meses, peito aberto, veia aberta, tudo aberto, não sei o que lá, o que a gente falou. Esse mal serviu para quê? Para que você se sustentasse na vida e continuasse a sua jornada terrena. Mas se você não tivesse aquela dorzinha no peito, aquele mal-estar, aquela respiração ofegante,
talvez você não fosse buscar a solução. Então, todo mal, toda dificuldade que existe na nossa vida é um sinal de alerta. O que é preciso mudar? Então, este mal que aconteceu foi um sinal de alerta para a humanidade. Tem algo sendo opressor e tem algo sendo oprimido. Aonde está a razão? No opressor ou no oprimido? Por que o oprimido está assim? Por que o opressor está gerando essa subjugação? Gera curiosidade, e essa curiosidade gerou cada vez mais disseminação da doutrina. E, como eu falei, quem assistiu o filme do Kardec, tem a cena lá que está bem escuro, não está dando para ver, mas tem a cena da queima dos livros, que acontece praticamente no final do filme, se não me engano. Até existe no filme do Kardec, a licença poética que acontece, quando são queimados os livros, o Kardec começa a ter um mal-estar no filme, né? Na verdade, não tem nenhuma comprovação que isso aconteceu, que ele teve essa percepção, né? Mas como é filme, o filme sempre tem aquele quê que se permite colocar. Ficou muito bonito no filme os livros sendo queimados e ele se sentindo mal, né? Então foi muito bonito. Mas eu imagino que ele, quando soube da queima dos livros, ele realmente sentiu essa dor muito grande. Porque eu estou aqui fazendo bem, eu não falo mal de ninguém. Cada ataque que Kardec ou a doutrina espírita recebiam, todos os dias, ele refutava com muita paz, com muita parcimônia. Ele falou, estão atacando o ser Allan Kardec, ou Leon Denisard rival, né, ou Leon Denisard, eu não estou nem aí. Mas quando estão falando mal da doutrina espírita, bem, este ponto que você falou está equivocado, este equivocado, e temos tais comprovações. Ele não ligava quando falavam mal dele. Mas quando falavam mal da doutrina, ele não atacava ninguém, diferente do discurso político que a gente acabou de ver aí há pouco tempo, né? Ele não atacava ninguém. Ele simplesmente defendia com razão. Por isso ele defendia cada vez mais com a fé raciocinada. Eu tenho fé naquilo que eu acredito e eu tenho raciocínio para responder, logicamente, essas questões. E na Revista Espírita, então, de 1861, como eu falei, em novembro de 1861, foi relatado o Auto de Fé. E lembra, eram só 300 livros. Mas no relato do Auto de Fé, uma multidão incalculável enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada. Então, imaginem aqui a Praça Central, cheia de gente. Cabe muito mais do que 300 pessoas. Imagine uma Barcelona, que já era uma metrópole na época, quantos milhares de pessoas deviam estar naquela praça, onde se erguia uma fogueira e ninguém sabia por quê. E quando o fogo começou a consumir os 300 volumes das brochuras espíritas, e os sacerdotes, os ajudantes se retiraram da praça, o público que estava presente começou a vaiar e gritar, abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição. Por quê? Porque era um ato equivocado contra a própria humanidade. A França acabava de ter saído da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, direitos humanos para todos. 1789, não fazia nem 100 anos e estava acontecendo essa mesma atrocidade. Então, os franceses eram o povo que estava praticando isso. Os espanhóis, por tabela, em Barcelona, receberam toda essa informação. E a Inquisição espanhola, para quem já buscou alguma coisa da história, foi uma das mais perversas. Se vocês quiserem, depois pesquisem um inquisidor chamado Torquemada. As coisas que aconteciam na Espanha eram absurdas. Então as pessoas lá na praça pública revoltadas falavam, abaixo a Inquisição. E aí, sem saber o porquê, o que estão queimando? É alguma pessoa? Não, é livro. Mas estão queimando o livro, por quê? Que é livro espírita. Nunca ouvi falar o que é. Gerou curiosidade. E aí as pessoas foram atrás. E várias pessoas aí se aproximavam da fogueira, pegavam aquele pequeno fragmento, sabe, do livro queimado, que ficou um pouquinho, colocavam na carta e mandaram para a Sociedade Espírita de Paris.
Olha que ato maravilhoso. Eu não sei o que é, não sei por que é, mas está aí um pouco para você guardar para a sua história. Esse ato perverso não pode passar impune. Tá? E aí o Kardec escreveu, por que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês? Espíritas de todos os países. Ele, nesse artigo de novembro de 1861, ele escreveu no final, depois de relatar, espíritas de todos os países. Não esqueçais a data de 9 de outubro de 1861. Ela ficará marcada nos Faustos, na história do Espiritismo. E que ela seja para vós um dia de festa. E não de luto, porque é o penhor do vosso próximo triunfo. O que ele queria dizer? Esse marco, essa dificuldade, a gente não comemora a crucificação do Cristo? Por quê? A gente gosta que Cristo fique lá, bração, coroa de espinhos, sofrendo? Não. Mas porque a prova que depois ele ressurgiu, que a vida não acabou e que ele não faliu, não falhou. Cristo está aqui no nosso coração até hoje. E foi exatamente a mesma coisa. Aqueles livros queimados têm que ser lembrados, porque mesmo diante da adversidade, a doutrina dos espíritos é verdadeira e é eterna, porque o espírito não morre. O espírito nosso é eterno, é imortal. E a doutrina nos traz isso. Hoje nós aqui já estamos no século XXI. Passamos 163 anos aí do que aconteceu. E mesmo hoje tem discriminação, não tem? Nós espíritas somos discriminados? Pessoas de peles diferentes são discriminadas? E a gente discrimina? Opa, aí já fez um silêncio, né? Olha que engraçado. Mas a gente discrimina também, não discrimina? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque cada fofoquinha que a gente faz já é um ato discriminatório. E esse ato vai ser contado. Então é outro dos ensinamentos morais que esse ato traz para a gente. Se a gente não gostou dessa discriminação que foi feita, não vamos nós discriminar os outros também. Vamos aceitar os outros como eles são. Se quiserem auxílio, se quiserem ajuda, estamos de braços abertos. Como Kardec recebia pessoas de todas as doutrinas religiosas e tentava explicar, aceito aquilo que você acredita, mas nós acreditamos nisso. Será que uma dá suporte à outra? Nossa, dá. Dá. Aquilo que eu não estou explicando, eu encontro um alento, um consolo naquilo que você fala. Eu não vou nem queimar no mármore do inferno, nem ficar ali com uma auréola asinha e tocando harpa. Né? Porque se nós que estamos aqui e aí desencarnarmos agora, a gente vai para onde? A gente está apto para ir para o céu? Viver do lado de Jesus, por exemplo? Não, né? Mas também a gente não merece lá o ladinho do caldeirão do capeta, concorda? Então vamos dizer, deve ter algo mais do que isso. E aí a doutrina espírita vem explicar. E é esse consolo, esse conforto que auxilia tanto. Então a gente tem que tomar cuidado, não discriminar também as minorias, não discriminar as mulheres, as etnias, nacionalidades, né? A gente, quanto é gostoso falar mal de argentino, né? A gente brasileiro gosta da rivalidade do futebol. Agora ganhamos o Mundial de Futebol de Salão, aí já começou, né, um a sacanear o outro. Na política, olha quanta coisa a gente está fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado para que o oprimido não se torne opressor. Como Roma um dia oprimiu os cristãos, aí depois os cristãos se tornaram opressores, em nome de Cristo, não foi? Então a gente tem que tomar cuidado, nós aqui professando a doutrina, para que a gente não escorregue também na casca da banana, que é isso que é o orgulho, é isso que é o egoísmo, é uma casca de banana que faz a gente escorregar. E se a gente não estiver atento, a gente pode cair nesse mesmo erro. Tá? E depois que Kardec escreveu o artigo na Revista Espírita, ele recebeu mensagens, várias mensagens de espíritos. E um dos espíritos era o Senhor Dolé, que era um antigo livreiro, né, um homem que comerciava livros também no século XVI. Ele mandou a mensagem:
ficai certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal sobrevive. O livro pode queimar, mas as ideias não, porque as ideias são verdadeiras. E São Domingos, nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que assim agindo daríamos um grande passo à frente. Ou seja, os espíritos superiores, entendendo aquelas más intenções, conseguem redirecioná-las para que daquele mal algo de bom aconteça. Hoje, a retaguarda, aquele resquício da Inquisição, praticou o seu último auto de fé, porque assim o quisemos, para acabar de uma vez por todas com esse poder absolutista que existia. E diante disso, a humanidade passou a convergir de uma forma um pouco mais fraterna. Não é muito mais, é um pouquinho só. Um pouquinho mais caridosa, um pouquinho mais empática, uma palavra que a gente usa tanto nos dias atuais, empatia. Mas será que estamos realmente empáticos? Então, outra lição moral, que vamos dizer, a humanidade nesse momento tomou as dores daquilo que aconteceu, mas nós estamos realmente tomando as dores daqueles que estão necessitados, daqueles que são os aflitos do mundo? O quanto nós estamos sendo caridosos, ou o quanto nós estamos sendo intolerantes e julgadores. E, olha só, gente, menos de um ano depois, na Revista Espírita, de agosto de 1862, Kardec escreveu lá um trechinho, necrologia. Necrologia é o quê? O óbito. E ele comunicou a passagem do Dom Antônio Palau e Terme, que foi aquele sacerdote, aquele bispo que promoveu o Auto de Fé de Barcelona. E o Dom Antônio Palau foi evocado na Sociedade Espírita de Paris. E ele veio trazer uma mensagem. Auxiliado por vosso chefe espiritual, que era São Luís, o antigo rei francês, ele era o guia da Sociedade Espírita de Paris, o Dom Antônio Palau tinha desencarnado recentemente. Ele, por si só, não tinha condições de vir como espírito e dar uma mensagem. Então ele, auxiliado pelo chefe espiritual São Luís, pude vir e ensinar-vos com o meu exemplo. Uma voz terrível me disse, queimastes as ideias, e as ideias agora irão te queimar. Ou seja, a queimação que ele sentia por dentro era o remorso de ter feito algo errado. Ele estava no umbral, como a gente gosta de trazer o nosso lar, sempre a nossa luz, ele estava no umbral, queimando. Sempre. Revivendo toda aquela dor, a tortura que ele promoveu, ele estava passando. Para quê? Para que houvesse remorso, arrependimento, aceitação, para aí começar o seu caminho do autoconhecimento, reforma íntima e renovação espiritual. E olha só, ele pede, aquele que foi o opressor pediu para a Sociedade Espírita de Paris, orai por mim, orai porque é agradável a Deus, a prece que lhe é dirigida pelo perseguido por vocês, em benefício do perseguidor, é mais agradável a Deus. Aquele que perdoa, a prece dele é muito mais agradável. Então, olha outra lição de moral aí pra gente. Quantas pessoas a gente ainda não perdoou na nossa vida? Chegou a hora, porque o nosso perdão é o perdão que é agradável a Deus. E se a gente perdoar, nós receberemos o perdão. Como Jesus nos disse, antes de vir terdes comigo, de colocar a sua oferta no altar, vai e reconcilia-te com o teu inimigo. Aí você pode depositar a tua oferenda. Então, olha só o ensinamento. E aí Kardec continua, não podemos censurar, pelo triplo motivo, não podemos censurar aquele que cometeu atrocidade por 3 motivos. Primeiro,
O verdadeiro espírita ninguém condena. A gente não julga. É esse o ensinamento que nós temos de Jesus. Não guarda rancor. E esquece das ofensas, a exemplo do Cristo perdoando todos os seus inimigos. Então, se a gente realmente se coloca como um seguidor do Cristo, como um espírita cristão, não condenemos, não guardemos rancor e perdoemos. Isso não significa, chegue lá naquela pessoa que você ainda não perdoou, não significa, eu te amo, coraçãozinho para ela. Não é isso. É não desejar o mal para ela. Talvez a gente não consiga ainda expressar amor incondicional, mas não pensar mal, não querer mal, não se remoer cada vez que aquele fato, aquela pessoa vem à tua cabeça, isso já é muito grande. Então perdoa. Cada vez que você pensar naquela pessoa, naquela situação que te fez mal, ora um Pai Nosso, ora uma Ave Maria, faz a prece de Cáritas, a prece de São Francisco ou qualquer coisa, abre o sinal verde e faz uma leitura. Só pede, Pai, me ajude, ajuda aquele cidadão que eu nem consigo falar o nome. Mas faz algo. É esse o ensinamento que está trazendo aqui para a gente. Espíritas, perdoemos-lhes o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas. E oremos por ele no aniversário do Auto de Fé, de 9 de outubro de 1861. A maior lição de perdão. Como Cristo falou, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando Cristo resgatou Judas porque não sabia o que fazia. É a grande lição que a gente tem que ter do Auto de Fé. E aqui uma curiosidade, gente, eu não gosto muito dessa questão, que espírita também tem aquela curiosidade, né? Emmanuel reencarnou, quem que é? Chico foi Allan Kardec, Chico foi esse, Chico foi São Francisco. Eu não gosto dessas coisas, tá, gente? E nada disso tem uma comprovação. Mas a gente sabe, por algumas obras, que muitos daqueles inquisidores da Espanha vieram a reencarnar no Brasil. E trabalharam ali, naquele círculo de Uberaba, Lar Esperança, naqueles sanatórios. Né? E tem uma obra da Hermance Dufour, do espírito Hermance Dufour, é escrito pelo Vanderlei de Oliveira, que é 1/3 da vida, que ela comenta que o bispo Dom Antônio Palau e Termes reencarnou em Uberaba, vivendo de 1917 a 1981, como padre Sebastião Carmelita, o padre dos velhos e dos doentes, e que foi considerado o mais ecumênico dos sacerdotes da época, que aceitava todas as doutrinas e todas as religiões, mesmo sendo um sacerdote católico. Então ele continuou com aquela diretriz dele, se isso realmente é comprovado, né? Mas abrindo-se, não mais aquele sacerdote fechado, aquele sacerdote de mente aberta que aceitava todos. Então que nós aprendamos com o Auto de Fé de Barcelona a importância do perdão, a importância de bem-aventurados os aflitos, porque merecerão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, que são os eleitos de Deus. O Auto de Fé de Barcelona, um fato histórico, traz inúmeras lições morais para nós. Então, que a gente possa compreender, estudar, porque todas essas dificuldades que esses espíritas dos primórdios passaram, nos trouxeram até aqui nesse momento, para que a gente não seja mais oprimido. Então, a gente lembrar do Auto de Fé de Barcelona, todo 9 de outubro, e a gente mandar boas energias e a nossa gratidão a eles, porque se nós podemos professar abertamente a nossa doutrina, é por conta deles. Eles são os pais da nossa doutrina abençoada. Eles são os pais da doutrina consoladora, que nos traz tanto alívio. Então, que a gente possa orar por todos eles e seguir professando a doutrina com todas essas lições morais de não julgar,
de perdoarmos e de sermos tolerantes. Que a gente possa retornar aos nossos lares com essa mensagem na cabeça. Que a gente possa, no momento do sono, onde o nosso espírito está liberto do corpo, pedir que os nossos guias e nossos mentores nos conduzam à reflexão. Por que devemos perdoar? Como devemos perdoar? A quem devemos perdoar? E muitas vezes esse a quem significa nós mesmos. Então que tenhamos esse entendimento e possamos, a partir desse momento, todo dia 9 de outubro, marquem aí na agendinha do seu celular, tá? Lembrar de orar por todos os precursores da doutrina, pelo Dom Antônio Palau e por todos aqueles precursores que nos permitiram estar aqui. Que assim seja, graças a Deus.